Bom dia. Hoje desejo falar sobre a amargura. Certamente todos os seres humanos já ressentiram e viveram a amargura. Mas talvez sem saberem que a amargura pode destruir a própria pessoa. E Paulo compreendeu bem isso porque é ele que nos ensina acerca disso. Não deixais que raízes de amargura possam realmente tomar conta do nosso ser. Sabe, essas raízes que crescem, que vão em todas as direções, elas vão tomar conta da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Mesmo nos levando até à doença, se algo não for feito. A amargura, ela pode vir de coisas que vêm de fora. Um irmão, uma irmã na fé, um familiar, seus próprios filhos, os seus irmãos carnais, o seu próximo. E é importante compreender que na amargura nós podemos nos deixar realmente destruir, porque ela, quando nós a vivemos, é porque algo de injusto aconteceu contra nós. De alguém, como eu já disse, seja de quem for. Então nós nos deixamos realmente continuar nessa amargura, porque dizemos nós, quando não estamos conscientes, que o que a pessoa me fez não é justo. Não é algo que realmente é aceitável. Então, acabamos por justificar a nossa própria amargura acerca do que aconteceu. E isso é algo que toca todo o ser humano. Então, se alguém fez algo para você que realmente a levou à amargura, pode ser tanta coisa, sabe? Às vezes até pode ser algo que nem é assim, algo de muito grave, podemos falar assim. Mas pode ser simplesmente algo que nós não recebemos bem. Porque não compreendemos porque é que a pessoa reagiu ou agiu dessa maneira para conosco. E então justificamos essa amargura e ela continua e continuará, se nós a justificarmos. Então o conselho da palavra de Deus é que não deixe que as raízes de amargura elas possam tomar conta do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Porque aí as trevas serão grandes, mas a doença pode tomar conta de todo o seu corpo também. E não há nada mais difícil que um ser que é muito próximo de você, até pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido. Quanto mais próximo de você, mais vai ser duro e complicado se essa pessoa realmente agiu com você de maneira muito injusta. Então,
nesses casos aí, tome muito cuidado, sobretudo tudo que é família próxima e que ela seja família carnal ou mesmo espiritual. Isto não é algo que sem importância. Não, isto é algo que pode destruir a sua vida espiritual e física. Levá-lo até à doença, mesmo mental. Atacar o seu próprio espírito, a sua alma e o seu corpo, é isso mesmo. É o ser completo. Então, começa, sabe, com um pequeno rancor momentâneo, que deveria ser momentâneo, nem deveria ser, mas quando há coisas graves que acontecem e que as pessoas realmente fazem a você sem causa, é complicado. Mas aí nós estamos realmente avisados pela palavra de Deus que nós não podemos deixar que essa amargura ela comece a dar raízes e essas raízes tomarem conta do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, até dominarem a sua própria vida e a destruir completamente. Então, o que fazer? Eu, mais uma vez, falo da vida do espírito para não cumprir as obras da carne. É tão lógico, mas tão ausente da vida do cristão hoje, a vida no espírito. E, portanto, só a vida no espírito vai alertar você no momento onde as coisas acontecem mesmo. Eu falo realmente de amargura, porque me aconteceu há já alguns anos atrás, da pessoa, não vou dizer quem, era um familiar, sim, mas da pessoa que era a pessoa que nós temos que amar e temos que honrar. E é dessa pessoa que veio o problema. A injustiça. E ao ponto que eu fiquei realmente, como eu acabei de dizer, destruído. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E o Senhor me mostrou que na realidade o perdão é realmente o medicamento para curar esse género de doenças. Se você perdoa de todo o seu coração a pessoa que realmente foi injusta com você, seja qual for o grau de injustiça, às vezes é enorme o grau de injustiça. Mas quando você realmente perdoa de todo o coração, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, de todo o seu corpo, aí a cura é imediata. Você liberta esse peso, essas raízes que tomaram conta de todo o seu ser e que não dá espaço para mais nada. Isso fica na sua cabeça dia e noite, dia após dia, noite após noite, porque você está realmente, não está consolado com o que se passa. Você quer que haja justiça, que haja um arrependimento da parte da pessoa que fez aquilo que ela fez para você, injustamente.
sem justa causa, como se costuma dizer. Quando há uma justa causa, se formos pessoas que têm um mínimo de inteligência, nós vamos aceitar que fomos culpados de uma reação que talvez seja muito, muito grande em relação aos factos, mas nós podemos aceitar que nós fomos o começo da reação dessa pessoa. Mas quando você não é o começo e que essa pessoa é uma pessoa muito importante para a sua vida e que ela realmente tem um comportamento como uma traição, então aí cuidado, porque a amargura ela começa, sabe, muito devagar, como uma tristeza. Ela começa com uma tristeza. O que há de mais normal de ter períodos de tristeza? É normal, por acontecimentos que acontecem, a sua família, os seus filhos. Você pode ficar triste. Mas depois da tristeza vem essa amargura. Quando você foi injustamente realmente condenado ou criticado ou até mesmo enxovalhado ou enxovalhada. Isto aplica-se ao homem e à mulher, certo? Então, a primeira coisa, se nós vivemos no Espírito, nós sabemos aquilo que o Senhor nos perdoou, tudo aquilo que o Senhor perdoou, tudo que Ele colocou de lado, nos esqueceu, Ele esquece, Ele não se lembra mais dos nossos pecados, é o que está prometido na palavra de Deus. Então, se vivemos no Espírito, a gente sabe até que ponto, em relação a Deus, nós somos ruins, e em relação ao nosso próximo, quantas vezes agimos de maneira incorreta. Mas o Senhor nos mostrou que se Ele nos perdoou, nós temos também que perdoar o nosso próximo. Sabe, a falta de perdão está também na origem de realmente a amargura tomar conta do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, porque não perdoamos. Então, quando vivemos no Espírito, então, no nosso coração, quando isso acontece, você já perdoou no momento mesmo em que a pessoa fez a coisa. E não vai deixar que essas raízes da amargura comecem, compreende, a crescer dentro de você, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Porque você realmente, vivendo no Espírito, não deixa a carne tomar conta do seu espírito. Não deixa que seja a carne a reagir, porque você vive no Espírito. Por isso Paulo diz que inclinai-vos para o Espírito e vocês não vão fazer as obras da carne. Mas se você vive na carne, e viver na carne é simples, é o contrário de viver no Espírito. Se você não vive no Espírito, quer dizer que a sua alma e o seu corpo estão dominando o seu espírito. Mas se você vive no Espírito, o seu espírito e o Espírito de Deus dentro dele domina a sua alma, o seu corpo, porque já domina o seu espírito, porque você nasceu de novo lá nesse espírito, no Espírito de Deus, no seu espírito. Foi esse o novo nascimento.
Ele já não suporta mais o pecado. Ele não suporta mais as suas reações, as nossas reações, sem ter que ir aos pés do Senhor e pedir perdão. É isso a vida do Espírito, tem que nascer de novo. Se você não nasceu de novo, e realmente tinha sido o meu caso, do exemplo que eu dei, que me levou realmente a ter amargura, até ser afetado no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Porque afinal eu pensava que tinha nascido de novo, mas quando eu provei esse novo nascimento no espírito do homem, onde o Espírito de Deus vem habitar. Então sabe o que é nascer de novo? E ter Deus lá no seu espírito, o espírito dele no seu espírito. Você não pode, você não quer, você no seu espírito não quer mais pecar. Isso é dia e noite, você sabe isso, não há nada que possa contrariar isso. E quando você falha, quer dizer, a sua alma, o seu corpo, um empurram, às vezes até só um enervamento, uma cólera, até isso aí, você vai pedir perdão a Deus porque o seu espírito não suporta mais isso e você sabe na hora que você não procedeu bem, não devia ter feito isso, não devia ter dito isso, você não devia se falar desse jeito. E você vai pedir perdão a Deus. É esse perdão que o Senhor quer que você peça. Compreende? Então, isso passa-se no momento exato. Passa-se naqueles momentos que seguem o pedir perdão a Deus. Não é você que depois, no fim do dia, depois de tudo acontecer, você vai fazer a sua oração habitual. Senhor, perdoa porque eu fiz. Compreende? Isso não é o arrependimento. É um arrependimento do homem carnal. O arrependimento do homem que nasceu do Espírito, pelo poder do Espírito Santo que agora vive nele, é que é o Espírito que domina a sua alma e o seu corpo. Porque o seu Espírito já está dominado por Deus. Ele não larga mais você. É isso que está escrito. Nunca o abandonarei, mesmo se você está numa grande prova. O Senhor diz que Ele não nos abandonará. Então compreende que é algo de maravilhoso e é algo que trata o problema na hora. Eu ia dizer na hora, mas na realidade podia dizer nos minutos que seguem. O Espírito nos constrange a pedir perdão a Deus, mas primeiro, se você está com uma pessoa que teve algum problema, primeiro você vai pedir perdão ao seu próximo, seja qual ele for. Seja marido, mulher, pai, mãe, irmão, filhos, etc, etc. A primeira coisa é pedir perdão, porque o Espírito está já a cutucar você para que você peça perdão ao seu irmão e depois então você vai pedir perdão a Deus. E acredite que vida no Espírito é algo de poderoso. Você não quer mais esses pecados da alma e do corpo, essas reações que vêm da alma e dos nossos instintos naturais. Você não quer mais e você vai chorar aos pés de Deus. Eu não quero mais, Senhor. Me ajuda, me transforma, me purifica, me santifica. E sabe o quê? É isso que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Purificar, santificar, até chegarmos à imagem perfeita de Cristo,
Essa é a promessa que está na palavra de Deus. Você leu? Quando eu li, Senhor, agora, só depois, não é agora. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que é agora que tudo se passa. Porque quando você morre, você é o que é. E vai ser julgado daquilo que você é no momento da sua morte. Então o Senhor quer nos purificar e nos transformar à imagem de Cristo agora. E para isso você precisa nascer de novo no seu espírito. O Espírito de Deus no seu espírito. Você pode lá ir ler na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Estava prometido isso. Então você recebe realmente um espírito do homem novo e o Espírito de Deus em você. E então você vai ver o que é ter a lei de Deus no seu interior. É porque a lei de Deus é não faça isto, não faz aquilo, você agora fez isto, não pode fazer isto, você tem que fazer isto. Agora lá no seu espírito. O Espírito de Deus, você nasceu de novo no Espírito, o Espírito de Deus está lá. E é Ele que nos ensina. A cada momento, a cada segundo, quando você falha. E quando Ele quer inspirar você para fazer qualquer coisa, ou não importa, é Ele que vos conduz. Nos conduz. É impossível. Para o homem, sim. Mas para Deus nada é impossível. E Ele prometeu isso àquele que crê nele. Aquele que crê em Jesus Cristo. Sabe? Correntes de água viva vão correr através do seu ser. E essas águas vivas é o poder de Deus em nós. É o Espírito Santo em nós que nos empurra para sempre fazer a paz, para sempre pedir perdão quando nós falhamos. O Senhor olha ao nosso coração. Você não pode pedir perdão da boca e o seu coração está cheio de amargura por aquilo que o seu próximo fez. O Senhor olha no coração. Quando você nasce de novo, você chora porque você não admite que isso ainda possa ser possível, que a nossa alma, o nosso corpo ainda possa ter reações que realmente você não quer mais lá no seu espírito. É um poder enorme que o Senhor colocou, sabe, dentro de nós. É Ele mesmo. Como nós poderemos ficar do mesmo jeito? Jamais. Jamais. Dia após dia o Senhor vai nos transformar a essa imagem de Cristo. Pela fé, eu creio que o Senhor vive em mim. É o que diz Paulo. Pela fé, nós cremos que Jesus Cristo veio habitar em nós. E que nós nascemos de novo. A não ser que não tenhamos nascido de novo. Então, busque Deus para que Ele lhe dê a possibilidade do novo nascimento. Para que você viva no Espírito e não na carne. A amargura é algo que destrói corpo, alma e espírito da pessoa, até mesmo levar à morte. Se a sua amargura deixou crescer raízes que tomou conta do seu ser. Então, tenha cuidado, porque ela vem, em geral, daquelas pessoas que você mais ama, da sua própria família, dos seus irmãos, irmãs na fé, da sua família física e espiritual. Tenha cuidado. É um amigo que lhe disse isso. Que Deus seja sempre, sempre louvado.